Rádio Novelo. Tá começando o Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Aconteceu uma coisa em 2020 que você provavelmente não ficou sabendo. Talvez você tenha pressentido que isso aconteceu, percebido em algum canto da sua mente, mas você provavelmente não sabia que isso já tinha sido cravado como uma realidade científica. É o seguinte, em 2020 a Terra começou a girar mais rápido. Essas variações de velocidade sempre aconteceram. Um dia na Terra nunca durou exatamente 24 horas. Mas nas últimas décadas, com a introdução dos relógios atômicos, a gente começou a conseguir rastrear essas diferenças de milissegundos entre um dia e outro. E em 2020, o planeta pegou um embalo histórico. Foi o ano com o maior número de dias que duraram menos de 24 horas desde o começo dos registros. Quando eu fiquei sabendo disso, eu confesso que eu fiquei meio satisfeita. Tudo bem, em termos absolutos, 2020 passou só um pouquinho mais rápido do que 2019. Mas passou mais rápido cientificamente, e não só na minha cabeça. O planeta realmente estava agitado, que nem a gente. E não foi só em 2020. O ritmo da Terra estava acelerado em 2021 e 2022 também. Se você teve a impressão de que o dia 29 de junho de 2022 passou particularmente rápido, você estava certíssimo, porque o planeta completou um giro completo em 1,59 milissegundo a menos que 24 horas. E isso começou a ficar preocupante, porque de vez em quando os cientistas já tinham tido que mexer nos relógios do mundo para compensar esses descompassos cronológicos. Mas, se eles começarem a ficar muito grandes, isso pode dar um bug de programação bem grande nos computadores do mundo. Porque eles todos seguiam por um tempo supostamente imutável. E tem algumas explicações para essas variações. Tem uma hipótese de que, com o degelo dos polos, muita água está indo para a cintura do planeta e alterando o jeito que ele gira. E desculpa, eu não tinha a intenção de meter a crise climática aqui também, mas às vezes não tem jeito. Só que enquanto o pessoal já estava correndo para ver o que eles iam fazer para blindar alguns sistemas contra esses ajustes no tempo mundial, a Terra começou a desacelerar. 2023 já foi menos apressadinho que 2022. 2024 foi mais parecido de duração com o ano antes da pandemia. E 2025 pode ser um ano mais compridinho ainda. Eu não sei muito como interpretar isso, mas eu vou tentar mesmo assim. Vamos lá. De algum jeito, até parece apropriado mesmo que o planeta tenha realmente girado mais rápido durante os anos mais agudos da pandemia, como se a nossa turbulência terrestre tivesse palpável num nível astronômico. Mas agora, nesse momento caótico que a gente está vivendo, não só parece fazer o maior sentido que a Terra tenha voltado a desacelerar, como eu acho que nem estranharia se a gente começasse a girar no outro sentido, a andar para trás, na verdade. No episódio de hoje, a gente vai justamente contar a história de uma família que está correndo contra o tempo, e nesse momento que parece mesmo na contramão do que a gente esperava para o progresso da história. E quem vai narrar essa saga, daqui a pouquinho, é a Carol Pires. Esse é o som que marca essa história. Rodas de aço raspando os trilhos com força, o ronco constante do motor, o chiado intermitente do apito do trem. Na maior parte do tempo, ninguém conversa. O que se ouve é só o tremor metálico e o vento zunindo. O trem dessa história é conhecido como La Bestia. Ele atravessa o México do sul ao norte em alta velocidade. E ele é o jeito mais rápido e barato de chegar na fronteira sul dos Estados Unidos.
Mas esse não é um trem de passageiros. Ele é um trem de carga, quer dizer, sem cabines, sem assentos. Mas, mesmo assim, centenas de pessoas dão um jeito de subir nele ilegalmente, sem ter nem onde se segurar. E esse trem, o La Bestia, ganhou outro apelido ainda: Trem da Morte. Porque, como o nome já deixa claro, nem todo mundo que sobe nele chega no destino. Eu conversei com alguém que viajou nesse trem. Eu queria fazer essa viagem antes da posse do Trump, porque todo mundo sabia que uma vez que o cara ia entrar no poder, as coisas iam mudar. Esse é o Tommaso Protti, que é um fotógrafo italiano que mora no Brasil há mais de 10 anos. Ele criou raiz aqui, mas circula bastante por outros países da América Latina. E um dos temas que sempre atraíram o olhar dele foi imigração. Daí, novembro de 2024. I will end the illegal immigration crisis by closing our border and finishing the wall. Quando Donald Trump foi reeleito, Tommaso sabia que a coisa ia ficar ainda mais feia para os imigrantes que queriam cruzar a fronteira para os Estados Unidos. E que eles tinham entrado numa corrida contra o tempo. Para os mexicanos ou para os imigrantes de mais ao sul que já tinham conseguido chegar até o México, o jeito mais rápido de chegar até a fronteira era se arriscar de carona na Bestia. E o Tommaso queria documentar isso. Eu também queria pegar esse último grupo de imigrantes que estão querendo chegar até a fronteira antes do Trump entrar no poder. Tinha um peso histórico dessa documentação, claro, mas tinha também um fator emocional para o Tommaso. Porque entre todos os imigrantes que o Tommaso conheceu nesses anos de fotografia, ele acabou se apegando a uma família de um jeito especial. Os dois são dois jovens lindos, bonitos. César, meia altura, eu sempre vi ele com um pouco de barba, um piercing no meio da orelha, no nariz também. A Lina também, uma mulher muito linda. Ok, dá pra perceber que o forte do Tommaso é o olhar estético pra coisa, então eu vou dar mais detalhes da família. O César, o dos piercings, é o César Atencio, um venezuelano de 31 anos. E a mulher dele, a Lina, é uma colombiana de 28. Acho que o que chamou a atenção do Tommaso pro casal, além da beleza, é o fato de que eles são muito jovens, têm esse jeito de que podiam ser amigos dele, enfim. E com um detalhe de que, ao contrário da maioria dos imigrantes que ele conheceu, o César e a Lina não estavam fugindo de nenhuma ameaça grave, não eram perseguidos por um cartel. Eles estavam, entre muitas aspas, só em busca de uma vida melhor, do famoso sonho americano. E tinha ainda outro detalhe. O César e a Lina têm 2 filhos pequenos, o Ángel, de 4 anos, e o Simon, que só tinha 10 meses quando o Tommaso conheceu eles no ano passado. Então parte do desejo do sonho americano era dar para os filhos mais oportunidades do que eles mesmos tiveram. E parte era para realizar os próprios desejos, claro. Por exemplo, o César tem o sonho de ser cozinheiro. Ele é muito engraçado porque falava, cresci na Venezuela, eu sei fazer uma coisa aqui, mas depois eu morei na Colômbia, eu aprendi a fazer outras coisas. Agora eu sei fazer uma fusion perfeita. E agora que eu tô aqui no México, a minha cozinha é internacional. Quando o Tommaso conheceu o César e a família dele, eles estavam justamente no começo dessa jornada para chegar nos Estados Unidos. Jornada essa que começou na Colômbia, e eles estavam partindo de lá a pé. O Tommaso estava lá fotografando para mais um projeto sobre imigração. Depois ele voltou para casa e a família do César seguiu viagem. Só que desde então, 8 meses tinham se passado. E a família do César ainda não tinha conseguido terminar essa jornada. O Tommaso e o César continuaram em contato esse tempo todo. E eles sabiam que agora, com a posse do Trump no horizonte, era tudo ou nada. E eles sabiam que o caminho mais rápido para chegar era, justamente, embarcando na Bestia. Eu cheguei no México no dia 4 de janeiro. No dia 6, eu encontrei o César novamente. A gente se encontrou embaixo de uma ponte ao longo da ferrovia. A cidadezinha em que o Tommaso e a família do César se encontraram se chamava San Francisco Rincón e fica a 1.500 quilômetros da fronteira com o Texas. Não era pouca coisa. Pra gente ter uma noção, é mais ou menos a distância de São Paulo a Cuiabá. Mas para quem tinha partido da Colômbia, era perto. Tinha um grupo de outras famílias de imigrantes que estão lá esperando um desses trens passar para seguir a viagem. A gente esperou mais ou menos um dia.
Às vezes tinha os trens passando continuamente, mas não é todos os trens que param. Uma coisa que precisa ficar clara é que La Bestia não é um único trem. É toda uma malha ferroviária de trens de carga que atravessam o México e que passam por 3 rotas. Tem a rota central, que é a mais usada pelos imigrantes e por isso é a mais vigiada pela polícia mexicana, que poderia prender e deportar quem tivesse entrado sem visto no México. A rota oriental é a mais violenta, porque ela é a mais visada pelos cartéis de droga, que não poupam nos requintes de crueldade para tirar tudo o que podem dos imigrantes. Mas mesmo com toda a violência da rota oriental, a mais perigosa de todas é a rota ocidental. E aí o perigo é de outra natureza. É que a rota ocidental atravessa muitas montanhas e o risco de cair do trem é enorme, porque são trens de carga. Muitos só têm um apoio para container, às vezes não tem nem onde se segurar. Dá para entender porque, seja qual for a rota, esses trens ganharam o apelido de La Bestia, né? Não é pouca coisa que você arrisca quando embarca num deles. Precisa de muita fé de que você vai chegar vivo no final. Sem ser preso, deportado, sem ser sequestrado, torturado, sem ter nenhum membro amputado no processo. As rotas também não são contínuas. Não é que você embarque em uma delas e só desce nos Estados Unidos. Alguns trajetos só vão até algum ponto e você precisa mudar de trem. E aí, de novo, o mesmo processo, de encontrar um lugar estratégico para subir despercebido. É perigoso subir nos trens. É perigoso andar neles. E é perigoso descer deles. Imagina, porque para ele subir, tem os mais loucos que até tenta subir com o trem andando, mas quando você tem que deixar subir uma criança, o trem tem que estar parado. O César e a Lina, lembra, têm 2 filhos pequenos. Por isso eles ficaram um dia inteiro esperando. Como eles têm que embarcar sem a fiscalização perceber, eles precisam se posicionar num lugar estratégico um pouco antes da estação e torcer para que algum dos trens faça uma parada inesperada antes. Por exemplo, por causa de algum congestionamento na estação. Às vezes, quem dá a dica de onde um trem pode parar são os moradores da cidade. Existe um universo de solidariedade muito grande entre os residentes e os migrantes. Esse lugar que eu parei, encontrei pequenos grupos de voluntários levando comida para os migrantes. Ou quando a gente está viajando no trem, ao longo do caminho tinha uma galera que jogava sacola de plástico com comida para os migrantes, ou cobertores. E fiquei muito feliz de ver isso, porque apesar da loucura do lugar, da situação, tinha muita solidariedade também. O Tomás e a família do César se juntaram a um grupo maior que estava ali, de uns 50 adultos e crianças. E ficar em grupo, nesse caso, é uma boa estratégia, porque aí eles ficam menos vulneráveis aos sequestros. Depois desse longo dia de espera, um trem finalmente parou no ponto certo, e todos eles conseguiram subir na Bestia. Cada trem pode ter até 100 vagões de 30 metros cada. Imagina isso, um trem de 3 quilômetros de comprimento. O Tomás subiu num vagão do tipo plataforma, sem cobertura nem proteção lateral, usado para colocar o container em cima. Então o Tomás sentou no espaço que sobra entre esse apoio para o container e o engate com o próximo vagão. O César, a Lina e as crianças se sentaram com outro grupo na plataforma seguinte, também no espaço entre o apoio do container e o engate. Quer dizer, eles estavam em vagões diferentes, mas eles conseguiam se ver à distância. Eu lembro que começou a amanhecer e tá muito lindo, porque tem essa luz que baixa nas caras das pessoas. Tinha uma coisa... Uma atmosfera de esperança. Aí, do nada, tô cheio de cocô de vaca. Tipo, falei, o que tá acontecendo? Aí eu olho embaixo, na roda, embaixo de mim, tinha uma perna de vaca. Basicamente, o trem tinha atropelado uma vaca. O trem atropelou uma vaca, que ficou dilacerada. Então, parte das tripas do animal voou em alguns passageiros, o Tomás entre eles. Eles só entenderam o que tinha acontecido quando viram uma das pernas da vaca presa numa das rodas do trem.
E aí, um migrante, o que ele fez? Ele pegou essa perna, conseguiu tirá-la de lá, e aí todo mundo começou a rir, vamos fazer o churrasco. Mas você sabe que quando a gente chegou, depois na cidade, eles foram para o abrigo, o jantar foi a perna da vaca. Essa cidade, onde teve o churrasco da perna de vaca atropelada, se chama Torreón. Era o fim da linha desse primeiro trem da Bestia que eles pegaram. Nesse primeiro trecho, eles percorreram 700 quilômetros em 10 horas. Já era quase meio caminho andado. Em Torreón, como em vários outros pontos da rota de imigração pelo México, ONGs, igrejas e as próprias prefeituras criaram albergues para abrigar imigrantes. Só de outubro de 2023 a setembro de 2024, os Estados Unidos registraram 2.100.000 imigrantes na fronteira sul. Então esse tipo de albergue é bem comum no norte do México. Num desses alojamentos de Torreón, o Tomás conheceu uma mulher haitiana. Que estava com um olhar perdido. E depois a gente descobriu, falando com o diretor lá do abrigo, que ela tinha acabado de perder o marido e o filho. O esposo e o filho caíram do trem e morreram. Morreram caindo enquanto eles estavam tentando descer antes de chegar na cidade, pelo medo de poder encontrar a polícia, a fiscalização. A gente sabe, de conversar com imigrantes, que casos assim são frequentes. No dia seguinte, o grupo voltou para a linha do trem para tentar continuar a viagem. Lembra que eu falei que a Bestia segue por 3 rotas? Esse grupo estava seguindo pela rota do meio, aquela que é a mais usada pelos imigrantes e também a que tem maior fiscalização. A próxima Bestia que eles iam pegar tinha como destino final a cidade de Chihuahua, a uns 500 quilômetros dali. Seria o ponto final da linha do trem, mas não o final da viagem. Dali, eles iam precisar pegar mais 4 horas de estrada com algum carro até chegar em Ciudad Juárez. E lá, achar um ponto para cruzar nadando o Rio Grande, que contorna boa parte da fronteira entre México e Estados Unidos. E foi o último trem que a gente pegou. Mas, ao mesmo tempo, foi a viagem mais complicada. Quando o trem parou, um pouco antes da estação, todo mundo subiu num vagão gôndola, que não tem teto, mas pelo menos tem uma proteção lateral, ainda que baixa. Esses são os vagões mais cobiçados, porque as paredes laterais dão mais segurança. Quer dizer, dentro do que dá para ser seguro numa situação dessa. Foi uma sensação muito estranha, porque eu lembro de todo mundo, antes de passar a parede, entrar na estação, todo mundo meio gritando, falando alto. De repente, todo mundo ficou em silêncio, não por 10 minutos, mas por horas. Num primeiro momento, todo mundo ficou em silêncio, para não chamar a atenção dos fiscais. Mas quando o trem seguiu, pegou velocidade, o silêncio continuou. O único barulho que se ouvia era das rodas no trilho. E o do vento. Fazia bastante frio. E faltavam 9 dias para a posse do Trump. Quando começou a ficar mais tarde, durante a madrugada, a temperatura baixou drasticamente, porque nesse trecho a paisagem também muda, se torna mais deserto. E aí as temperaturas também, lá era inverno, abaixaram -8. E todo mundo começou a congelar completamente. Muitas crianças estavam passando um frio danado. Eu lembro que tinha uma criança que estava com uma meinha, sabe aquelas finas que a gente usa aqui no calor? O Tomás, que já tinha lido muito sobre o trajeto, e que, claro, tem muito mais recursos do que os imigrantes que estavam com ele, tinha se preparado para esse trecho frio da viagem. Estava preparado, vários cobertores, mas mesmo assim era um frio danado, porque também tinha muito vento, as crianças chorando de novo. O Tomás tinha levado um cobertor de sobrevivência, desses com uma camada metálica, que ele usou para cobrir as crianças. Não resolveu, mas melhorou. Daí, por um erro de cálculo, a meia que o Tomás escolheu para ele usar nessa parte da viagem era tão quente
que ele acabou suando. A meia ficou meio molhada e o pé dele começou a congelar. Eu comecei a perder totalmente a sensibilidade no pé. E todo mundo tá passando a mesma. Então a gente começou meio se abraçando, sabe? Eu tirei essa meia que tá meio molhada, botei o pé embaixo da bunda de um migrante do meu lado. Quando o sol começou a esquentar um pouco mais, eles levantaram para ver a neve cobrindo o deserto. Era a primeira vez que aqueles imigrantes viam a neve. Era tudo branco, era muito bonito, era uma situação muito surreal. O César pegou o filhinho mais velho nos braços e contou para ele que dava para fazer bolinhas com a neve. Era tudo muito bonito e muito frágil ao mesmo tempo. A ideia do César era atravessar o Rio Grande e se entregar para a polícia de imigração norte-americana. Ele sabia que, por ser venezuelano, ele deveria ser amparado pelo Estatuto de Proteção Temporária, que é concedido a pessoas que vêm de países em crises humanitárias como o dele. Dava para ele pedir esse asilo antes de cruzar a fronteira, mas a lista de espera é gigantesca. O combinado era que o Tomasso não ia cruzar a fronteira com eles, mas ia visitar eles nos Estados Unidos assim que eles se estabelecessem. O trem parou antes da estação de Chihuahua, o fim da linha da Bestia. E eles conseguiram descer em segurança, sem ter que pular, e longe o bastante do posto de fiscalização. Dali era chegar no albergue para imigrantes. Mas entre a distância do trilho do trem e a cidade, o cansaço da viagem e o peso das crianças, eles levaram 3 horas de caminhada até chegar lá. O César e a família iriam descansar ali por um dia antes de encarar mais um trecho daquela odisseia, as 4 horas de carro até a fronteira em Ciudad Juárez. E andamos, logrando o sonho americano! Então eles estão ainda muito confiantes, tinha muita esperança, estava muito positivo. Só que a viagem não tinha acabado ainda. O Tomasso se despediu do César e da família dele na porta do albergue em Chihuahua. De lá, ele pegou um avião para a Cidade do México e outro de volta para o Brasil. 2 dias depois, já em casa, o Tomasso mandou uma mensagem para o César e não teve resposta. As chamadas caíram na caixa postal. Os telefones estavam desligados. Na melhor das hipóteses, eles tinham sido detidos pela imigração americana. Mas os dias foram passando e ninguém sabia deles. No dia 18 de janeiro, faltando 2 dias para a posse do Trump, o Tomasso mandou uma mensagem em vários grupos de WhatsApp de imigrantes, perguntando se alguém tinha notícias de César Atencio, da Lina Isabel Arias e dos 2 filhos deles. Um imigrante respondeu dizendo que corria um boato de que os 4 tinham sido sequestrados perto de Sueco, faltando 2 horas para chegar a Ciudad Juárez, a cidade à beira do Rio Grande, o rio que separava o território norte-americano. Mas ninguém tinha recebido o pedido de resgate. E sem pedido de resgate, não dava para saber nem se eles estavam vivos. O Tomasso saiu fazendo tudo o que dava. Ele ligou para outros jornalistas, para uma advogada mexicana, para um batalhão anti-sequestros em Chihuahua, para a Guarda Nacional do México, mas foram dias e dias sem notícias. A amizade do Tomasso com César e a Lina tinha começado 9 meses antes, na Colômbia. Isso eu já contei. Mas eu não te contei como e onde exatamente. Conheci César no primeiro dia, quando a gente saiu do acampamento Las Tecas. Las Tecas é o nome do acampamento onde os imigrantes esperam antes de atravessar o Darién, a selva que separa a Colômbia do Panamá, o corredor que liga a América do Sul à América Central e aos Estados Unidos. Talvez você já tenha ouvido o episódio Cartões Postais do Fim do Mundo, aqui do Rádio Novelo Apresenta, em que a gente falou do Darién. Talvez você tenha ouvido ainda o Novengan, o podcast que eu dirigi e que foi produzido pela Novelo e pelo Boom, também sobre o Darién. Aliás, era o Novengan, o projeto que o Tomasso estava fazendo quando conheceu a família do César. Mas você não precisa ter ouvido nada disso para entender essa história aqui. Pode ouvir, claro, ouve, mas ouve depois, continua aqui comigo. E o que importa pra gente agora é saber que o Darién é uma selva mesmo, que é impossível atravessar ela de carro,
mas que é por lá que centenas de milhares de imigrantes passam para alcançar o sonho americano. Entre eles, o César, a Lina e os filhos deles. Então, Tommaso conheceu eles ali um pouco antes da travessia. E depois a gente encontrou novamente eles o segundo dia, quando a gente estava descendo a famosa Loma della Muerte, que é essa descida famosa no Darien, que você começa logo depois de ter cruzado a fronteira com Panamá. Loma della Muerte é uma trilha íngreme no alto de uma colina bem estreita. De um lado e do outro são barrancos. É como descer um escorregador em pé. E eles estavam fazendo isso na lama, num dia de chuva. O César estava carregando o Simon, que então era um bebê de 10 meses. E a Lina estava vindo atrás com o Ángel, que naquela altura estava com 4 anos. O Tommaso e a nossa equipe do Novengan conversaram com o César no final dessa trilha. Aquí estoy. A duras penas lo hemos logrado. Llevamos más de la mitad del camino. Y este es un camino muy difícil. Con niños no vengan, no lo hagan, no lo hagan, no vengan con niños. Es muy difícil venir con niños. Se pasa mucho trabajo, mucha agua de río, muchas lomas, mucho barro, mucho fango. No lo vengan, no vengan al Darién. No vengan al Darién, no vengan al Darién. A gente resolveu batizar o projeto de Novengan justamente por causa dessa fala do César. Não venham ao Darién. Não venham, não venham. O que eles encontraram lá foi umidade, calor, desidratação, rios bravos, correntezas fortes e grupos criminosos prontos para extorquir, estuprar e matar quem quer que fosse. Não tinha socorro, não tinha comida, remédio, água potável, nada. Centenas de milhares de pessoas continuam abrindo caminho forçado pela selva, porque, para muitos imigrantes, essa é a única opção para chegar à fronteira dos Estados Unidos. Como os Estados Unidos pressionam os países da América Central a não concederem visto para várias nacionalidades, muitos imigrantes pegam voos até a Colômbia e começam a subir a pé. Em 2024, junto com César e a Lina, mais de 300 mil pessoas cruzaram o Darién. E várias dessas pessoas, como o Ángel e o Simon, eram crianças. O César tinha migrado para a Colômbia em 2018, fugindo da crise econômica e humanitária da Venezuela. Ele trabalhava como cozinheiro em Sincelejo, uma cidade de uns 300 mil habitantes no norte da Colômbia, quando ele conheceu a Lina, que era garçonete. Pues yo siempre he trabajado cocina. Comidas. Y ella ha sido atención al cliente. Trabajaba de mesera, de cajera. Essa é uma gravação que o Tommaso fez com César e a Lina, contando a história deles. Porque mayormente los negocios de comida ya nos conocen porque hemos trabajado en diferentes lugares. Em 2019, nasceu o primeiro filho deles, o Ángel. Em 2023, quando nasceu o Simon, eles decidiram se mudar para uma cidade bem menor, chamada Apartadó, para procurar empregos melhores e moradia mais barata. La estabilidad económica era muy limitada. Solo para pagar renta, pagar servicios y comprar comida. A media, subsistir, o sea, no es ni siquiera algo digno, ¿no? Juntando o salário dos dois, dava para pagar o aluguel e comprar comida. E só. Estuvimos allí tratando de establecernos, pero no lo hemos logrado. Por la situación económica, estuvimos pensando y decidimos emprender este viaje por la selva del Darién rumbo al sueño americano. Mas exatamente porque eles já não tinham dinheiro nem para viver na Colômbia, o César e a Lina foram para o Darién sem dinheiro e totalmente despreparados. Contam muitas mentiras para os imigrantes. Que é fácil atravessar a selva, que é rápido, que é seguro. E os imigrantes não sabem que tipo de roupa levar, qual comida é mais útil e durável, a distância real. A imigração é um fenômeno antigo e até hoje não é só uma questão política, é uma questão geográfica. Aqui o Tommaso de novo. E na geografia você tem que enfrentar a natureza.
seja o Mar Mediterrâneo na Europa, que a selva do Darien ou o deserto na fronteira com os Estados Unidos. Então, o que realmente falta é alguém que fale para eles, olha, você pode conseguir, mas o que você vai enfrentar é tudo isso. E você está botando a sua vida em jogo. No meio de abril de 2024, o César e a Lina chegaram com as crianças no acampamento de Las Tecas, aos pés do Darien. E lá estavam o Tomaso e a nossa equipe do Novengan, o artista plástico Fabrício Brambati e a jornalista colombiano-americana Nathalie Gayon. Ao longo do caminho, os imigrantes se desencontram e depois voltam a se encontrar. O Tomaso viu eles pela primeira vez no acampamento e depois mais pra frente, naquela ribanceira. Daí, na terceira noite na selva, eles se juntaram outra vez, na hora de armar acampamento para dormir. O Tomaso e o resto da equipe estavam dormindo nas redes que eles tinham levado, suspensos, protegidos do chão encharcado da floresta. Na mochila deles tinha comida militar e filtro para purificar a água do rio. Já a Lina, o César e as crianças estavam numa barraca pesada de camping armada no chão molhado, já sem comida nem água. Así está bueno, ¿Y ustedes cómo pasaron? Nosotros pasamos horrible. Todos pasamos horrible. Se les entró agua en la barca. Culebras, lombrices, gusanos, aranhas. Eles passaram a noite tirando cobras, minhocas, larvas e aranhas da barraca. Pobre bebé. Com hambre, com sueño, com todo. Colombiana, tengo familia. Eles levaram 7 dias para atravessar a selva. No episódio Cartões Postais do Fim do Mundo, eu contei mais detalhes dessa travessia. E ali, aquela história termina com a chegada da nossa equipe no Panamá, que foi de onde o Tomás e os outros voltaram para casa. Mas a caminhada do César, da Lina e de milhares de imigrantes continuou. Então eu vou te contar o que aconteceu, depois que eles se despediram no Panamá, até o Tomás embarcar com eles naquele trem no México. Porque o Tomás continuou em contato com eles, lembra? Bom, do outro lado do Darien, o governo panamenho não aceita que os imigrantes entrem no país. Mas eles oferecem uma solução. Solução entre aspas. Por $25 por adulto, um ônibus te deixa na próxima fronteira, lá na Costa Rica. Nenhum país da América Central quer fazer o papel de fronteira sul dos Estados Unidos, tendo que impedir milhares de imigrantes de chegarem lá. Então eles vão repassando o problema para o próximo país. Para os imigrantes, isso acaba sendo um atalho. Pagando esses ônibus fretados pelos próprios governos, eles cruzam a Nicarágua, Honduras e a Guatemala, onde chegam até o rio Tocumen, que é a fronteira com o México. A viagem pela América Central podia ter sido mais rápida, mas como o César não tinha dinheiro para pagar passagem para a família toda, eles tinham que esperar os familiares deles na Colômbia e na Venezuela mandarem um pouco mais de dinheiro para eles poderem continuar a viagem. Foram como 20 dias que duramos para atravessar todos esses países. Até que eles, enfim, chegaram no México. Parecia um alívio. No creíamos, como decían muchos, ¿no? Que pues prefiero pasar 3 veces el Darién que México. Pero literalmente es mucho más peligroso México que el Darién. Nunca tinha passado pela cabeça deles que outro lugar pudesse ser pior que o Darién. Mas eles entenderam isso na pele logo nas primeiras horas deles em território mexicano. Eles entraram no México pelo estado de Chiapas. Lá eles ficaram num acampamento da Guarda Nacional para pegar um ônibus até a cidade mais próxima, Tapachula. Só que tinham 800 pessoas na frente deles na fila. E nenhum ônibus. Não tínhamos dinheiro, não tínhamos comida, não tínhamos água. E nossa opção foi... En el desespero de eso, pues decidimos Caminar a Tapachula. Eles decidiram andar até Tapachula. 7 horas de caminhada com os bebês. Parecia uma opção melhor do que ficar esperando com fome e sem perspectiva. Só que no meio do caminho, um carro com homens armados apareceu na estrada e eles foram sequestrados. Os sequestradores colocaram eles numa espécie de galinheiro, com paredes de alvenaria baixas, teto metálico e grades fechando o espaço. Uma espécie como de gallera, havia muitos gallos nesse sítio. O resgate que os sequestradores pediam era nada menos que $100 cada um. Imagina,
Se para a família do César e da Lina, na Colômbia e na Venezuela, já estava sendo um aperto ajudar com as passagens de ônibus. E não eram só eles que estavam ali. Eram dezenas de imigrantes sequestrados. Alguns davam um jeito de pagar o resgate e sair em poucas horas. A Lina e o César ficaram 3 dias lá, até as famílias deles se desdobrarem para conseguir a grana e fazer uma transferência para uma conta laranja no Western Union, uma empresa que tem postos de saque por toda a América Latina. A gente vai fazer um intervalo curtinho e já a Carol continua contando a saga do César, da Lina e dos filhos para tentar chegar nos Estados Unidos. O César, a Lina e os meninos foram soltos em Tapachula, a cidade para onde eles estavam indo a pé. Eles desceram do carro dos sequestradores mortos de medo, sem saber onde eles estavam, até que eles viram uma praça movimentada e foram para lá. Pero con miedo de hablarle a cualquier persona, teníamos miedo de dirigirnos a todos, teníamos miedo, pero no. O César conseguiu carregar o celular e procurou o endereço de algum albergue na internet. Mas era muito longe, não tinha como ir andando. Eles iam ter que pagar por algum tipo de transporte. Nunca habíamos pedido dinero en la calle, nunca habíamos pedido a otra persona dinero para un pasaje o para alguna comida. Siempre hemos trabajado duramente para conseguirlo de nosotros. Eles nunca tinham pedido dinheiro na rua. Mas naquela situação, a Lina disse que ela não pensou 2 vezes antes de implorar por moedas num semáforo. Pero se activó un instinto de Yo sentí que se supervivencia. activó cuando vi los niños ya muy fastidiados, agotados, la desesperación de los dos y sin saber algo. Ela sentiu uma culpa enorme como mãe. La culpa me choca mucho y me ha afectado demasiado. Pero, como yo te decía, en nuestro país no teníamos nada que perder también. Mas ela também se sentia culpada quando vivia com eles, sem estabilidade na Colômbia. Otro tipo de culpa y de choque allá, pero algo similar a la culpa y el choque que tengo acá también, de no poderles dar una estabilidad y algo digno a ellos. A Lina, o César e as crianças ficaram 3 meses em Tapachula tentando juntar dinheiro para seguir viagem. Se a vida já era difícil na Colômbia, agora eles estavam vivendo uma vida mais difícil ainda sendo imigrantes. Mesmo falando a mesma língua, eles sofriam preconceito. O César conseguiu emprego numa taqueria, uma lanchonete de tacos. O próprio empregador alugava um espaço para ele dormir e o pouco que sobrava era para comer. E a Lina começou a revender picolés no sinal para conseguir comprar fraldas e juntar dinheiro. Mas os dois ganhavam tão pouco nesses trabalhos que o que sobrava para juntar para a viagem era muito pouco. Então, quando eles souberam que uma caravana de imigrantes ia sair caminhando para o norte do México, eles decidiram se juntar. A caravana saiu de Tapachula no dia 21 de julho de 2024. Y pues con el poquito que teníamos ahorrado, lo primero que hicimos fue abastecernos de comida, de agua y cosas como dulces para los niños en el camino. A caravana chegou na cidade do México 2 meses depois, mas o César e a Lina tinham ficado para trás. No 10º dia de caminhada, com quase 400 quilômetros percorridos, eles desistiram. As crianças estavam exaustas, e eles também. Eles acabaram ficando mais um mês numa cidade chamada Tuxtla Gutiérrez, vendendo picolés. Foi lá que eles souberam que dava para chegar até o norte do México pegando carona na Bestia, partindo do estado de Veracruz. E dava para chegar em Veracruz pegando uma lotação pirata. Já fazia 4 meses que eles tinham atravessado o Darién, e eles ainda não tinham chegado nem na metade do território mexicano. Donde llegamos a un pueblo llamado Coaxacualco, donde hay una estación de tren, de ferrocarril. Fue el primer tren que montamos. O César, a Lina e os meninos chegaram de lotação até um povoado chamado Coatzacoalcos, onde tem uma estaçãozinha por onde eles ouviram falar que passava um dos ramos da Bestia. Eles nunca tinham subido num trem de carga antes. Isso foi bem antes deles reencontrarem o Tomasso. Eles ficaram ali à espreita, perto da estação, por 3 dias, esperando algum trem passar e parar. E quando um trem finalmente parou, os vagões eram de combustível, com o teto arredondado. O único jeito possível de pegar carona nele era ir montado no teto, sem ter onde se segurar. Y no tuvimos otra opción sino que abordar ese tren, que fue el único que paró allí. O César e outros homens amarraram cordas ao redor do vagão para ter algum tipo de apoio.
en total inseguridad. Nosotros llevábamos unas cuerdas y rodeamos todo el tren con cuerdas para que los niños no se cayeran. Incluso yo tenía miedo arriba del tren porque era mi primera vez y era muy inseguro. E foram 12 horas assim, se cobrindo da chuva com uma lona improvisada. Todas estas decisiones irresponsables que hicimos fue algo como el Darién, ya cuando uno entra no hay vuelta atrás. Decisões irresponsáveis, como a Lina diz, que depois de tomadas, já não dava para voltar atrás. Como sair do seu país sem dinheiro para voltar. Como entrar no Darién. Como subir num trem de carga com os filhos pequenos. Sí, ya. Sí. No entra y no hay forma de retorno. Hay que avanzar o avanzar y avanzar y avanzar. No dia 17 de agosto, eles chegaram, enfim, na Cidade do México. E uns dias depois, o Tomasso veio visitar. Foi a primeira vez que eles se viram depois do Darién. Eu encontrei novamente eles em setembro do ano passado. Eu fui lá para a Cidade do México por um trabalho e a gente estava em contato. Eu fui visitar eles. Eles, ainda em setembro, estavam decidindo quando avançar, porque ainda eles não tinham dinheiro suficiente para poder continuar. Nos grupos de WhatsApp, eles souberam de uma organização de ajuda humanitária que estava fretando 3 ônibus até Zacatecas, quase na metade exata do país. Antes de que Donald Trump llegara a presidencia, ellos nos facilitaron 3 buses y nos llevaron a una casa migrante en Zacatecas. Naquele momento, ainda faltavam 3 meses para a eleição norte-americana. Mas já estava claro que a disputa ia ser acirrada entre a Kamala Harris e o Trump. E ele estava radicalizando cada vez mais o discurso contra a imigração. They came in illegally. They're destroying our country. We're getting them out. They're going to be brought back to the country from which they came. Os tais ônibus fretados foram parados várias vezes ao longo do caminho até Zacatecas. Segundo César, só o dele foi parado 3 vezes. Necessitamos verificar sua documentação. Um dos ônibus foi detido e todos os imigrantes deportados para os seus países. O da família do César conseguiu chegar. Só que eles ficaram uma semana esperando a confirmação de que iam ter outros ônibus para levá-la eles até a fronteira com os Estados Unidos. Quer dizer, de novo, eles se viram naquela situação. Sem ter o que comer, sem ter onde dormir e sem saber quando eles iam ter algum tipo de solução. Então o grupo decidiu tentar a Bestia mais uma vez. Ia ser a segunda vez a família do César no trem da morte. Eles até conseguiram subir em um dos trens, mas ele foi detido na estação por uma operação conjunta da polícia, exército e imigração. Alguém tinha denunciado que tinha 300 adultos e 180 crianças de carona ilegal ali. Mais uma vez, eles conseguiram escapar da polícia migratória, mas eles decidiram não ficar naquela cidade chamada Villahermosa, em Tabasco, porque ali eles iam ter que recomeçar a vida mais uma vez. Então eles deram marcha ré e fizeram um caminho de volta para a Cidade do México. Faltando só um mês para as eleições norte-americanas, a família do César tentou sair da Cidade do México pela segunda vez. Dessa vez, eles resolveram partir de outra cidade, Huehuetoca, que fica a 1 hora da capital. Lá, eles se juntaram a um novo grupo de imigrantes. Logo que eles chegaram, eles ouviram a história de uma criança que tinha morrido de parada respiratória por hipotermia num dos trechos da Bestia. Eles entenderam como um sinal. Porque o Simon, o filhinho mais novo do César e da Lina, tinha acabado de fazer 1 ano e estava gripado. Não dava para arriscar. Então, pela segunda vez, eles resolveram voltar para a Cidade do México. Dessa vez, uma voluntária ofereceu abrigo para eles por 1 mês e eles voltaram a vender picolés para investir em roupa de frio para a viagem. Nesse meio tempo, o Trump foi eleito e a viagem virou uma corrida contra o relógio. Foi aí que o Tomasso avisou para o César que ele tinha decidido voltar para o México para embarcar com eles na Bestia. E aí a gente volta para onde essa história começou, debaixo daquela ponte ao longo da ferrovia em São Francisco Rincón. O trecho seguinte da história você já sabe, que eles pegaram 2 trens e chegaram a Chihuahua a salvo no dia 11 de janeiro, 9 dias antes da posse do Trump. E que de lá o Tomasso voltou para o Brasil e que não conseguiu mais falar com César. E demorou dias, muitos dias, até a gente ficar sabendo o que tinha acontecido com eles.
Entramos durante la nevada helada el 10 de enero a Chihuahua y descendimos del tren. Buscamos un refugio, pero los niños tenían mucho fluido de sangre por la nariz. Depois de se despedir do Tomasso, eles conseguiram encontrar um albergue para imigrantes com calefação. As crianças estavam exaustas, o nariz sangrando por causa do frio. Mas lá, pelo menos, eles tomaram banho, comeram, dormiram e passaram todo o dia seguinte vendendo picolés dos semáforos para juntar mais dinheiro para chegar até Juárez. Na madrugada seguinte, eles e outros imigrantes conseguiram contratar carros para levar eles até a fronteira. A altura de llegar a un pueblo llamado Villa Ahumada, nosotros íbamos en el carro y detrás de nosotros avanza una camioneta blanca con luces de policía. Eram 2 ou 3 da manhã e apareceu essa caminhonete com sirene mandando eles pararem. Eles acharam que era a polícia, então não tinha jeito, eles pararam. Mas assim que a caminhonete emparelhou com eles viram que não tinha emblema nenhum da polícia no carro. E os homens que desceram da caminhonete até estavam usando farda de polícia, mas estavam encapuzados. Eles pediram os documentos de todo mundo, perguntaram quem eram os passageiros. O motorista disse que eram imigrantes. E os policiais bateram no motorista. Tiraram a família do César e de outro casal do carro e colocaram eles para dentro da caminhonete. Eles andaram por horas até chegar numa casa que não tinha nenhuma pinta de delegacia ou algo do tipo. E lá eles foram despidos, revistados. Somos llevados como a una especie de bodega, donde nos bajan y allí nos dicen que estamos bajo las manos de un cartel, que éramos secuestrados. Desnudarnos também? Sí, nos desnudaron para revisarnos completamente. Tiraram todo o pouco que eles tinham, inclusive os celulares. Não era a polícia, era um cartel. Como na primeira vez que eles foram sequestrados em Chiapas, meses antes, o novo cativeiro também tinha dezenas de outros imigrantes. Quem tinha dinheiro para pagar o resgate era liberado, abrindo espaço para chegar mais sequestrados. O César e a Lina disseram que eram pobres, que não tinham nem para quem ligar. Os sequestradores vasculharam os álbuns de foto no celular deles para garantir que eles estavam falando a verdade. E eles estavam. Então eles foram condenados a ficar ali trabalhando para os sequestradores, fazendo a comida e a limpeza. Até que um dia, um dos bandidos anunciou que eles estavam livres, do nada. Só para dizer em seguida que era mentira, que ele estava zoando. O Ángel, de 4 anos, já tinha começado a perguntar para Lina quando eles iam embora. Então ela teve que explicar que aqueles homens queriam dinheiro, mas que eles não tinham. E que por isso eles precisavam fazer o que eles mandassem, porque eram homens maus, que podiam machucar eles com aquelas pistolas. Já com o passar do tempo que ele veía pistolas, ele começou a querer ter pistolas para matá-los a eles. Ele se ia comprar uma pistola para matar a máfia. Além de ficar planejando, aos 4 anos de idade, comprar uma arma, matar, o Ángel também começou a elaborar formas de fugir dali. Ele chegou a sugerir para a mãe que eles cavassem um túnel. Mas não precisou. Um dia, um dos bandidos anunciou que eles estavam liberados. E dessa vez era verdade. A família do César e alguns outros foram colocados numa caminhonete e soltos numa estrada. Os homens armados apontaram que, por um lado, estava Chihuahua e, para o outro, Ciudad Juárez. Cabia a eles decidir para onde eles queriam ir. Mas avisaram que, se eles voltassem a ser vistos naquela área, eles seriam mortos. O grupo que foi liberado acabou indo junto até um posto de gasolina. O César tinha recebido o celular de volta antes de ser solto e conseguiu mandar a localização deles nos grupos de imigrantes pedindo ajuda. Lá nesse posto, eles até reencontraram uma imigrante brasileira grávida que tinha passado pelo cativeiro e sido liberada rápido porque tinha começado a sentir contrações, mas o César perdeu o contato com ela. O grupo ficou ali por 3 horas tentando encontrar um jeito de sair dali sem ser pegos outra vez pelo cartel. Até que outras caminhonetes brancas, iguais às que tinham sequestrado eles, apareceram a toda velocidade. Los vimos vistiendo igual, incluso encapuchados, donde muchos de nosotros salimos corriendo. Muchos, no todos. Eles entraram em pânico e saíram correndo. O César conseguiu fugir com o Ángel no colo, mas a Lina ficou para trás com o Simón e se ajoelhou, suplicando para que não a levassem. Todos salimos corriendo, otros fueron atrapados en ese instante. Yo logré correr con uno de mis niños, pero mi esposa quedó allí con el menor de ellos.
arrodillada llorando, pidiendo clemencia. O César não sabia, mas no tempo que eles ficaram sequestrados, a família dele tinha entrado em contato com o Tomaso. Hola Tomaso, buenas tardes. Tomaso, mira, te había dicho ayer que ellos habían pedido $500 para hacer una videollamada. La familia de César solo consiguió $100 y los envió esta mañana. Depois de 2 semanas sem notícia, os sequestradores tinham entrado em contato com a família do César, pedindo $5.000 por cada um deles, inclusive as crianças. Daria R$110 mil. E eles nem provaram que eles estavam vivos. Só para mandar uma foto, os sequestradores queriam pelo menos um adiantamento de $500. Agora nos mandaram esta foto e nos estão pedindo $1.000 para fazer a videollamada. A família do César já estava tentando vender a máquina de lavar e a geladeira para pagar o resgate. Mas enquanto isso, os esforços do Tomaso em pedir ajuda para as autoridades no México estavam dando certo. Aquelas caminhonetes brancas que passaram correndo pelo posto não eram do cartel, eram da Procuradoria do Estado. Eles entraram nos carros, mas ainda morrendo de medo. O medo na parte de atrás foi horrível. A incertidumbre, porque eu não confiava al 100%, pues, e o frio não nos deixava pensar. Eles só acreditaram que estavam livres quando foram colocados num hotel, onde por fim puderam tomar banho e comer. Jueves 6, estamos libres fuera del cautiverio, estamos bajo el poder de la Fiscalía México, estamos desayunando, gracias a nuestro Padre amado, Dios, que todo lo puede, nos cubrió con su manto sagrado, y aquí estamos, empezando un nuevo día. Em vitória com Cristo. No total, o César e a família ficaram 25 dias sequestrados. E quando eles saíram, o mundo já tinha mudado. Within hours of taking the oath of office, I declared a national emergency on our southern border, and I deployed the U.S. military and border patrol to repel the invasion of our country. O Trump já tinha assumido o posto de presidente. As tropas nas fronteiras aumentaram, voos de refugiados a caminho dos Estados Unidos foram cancelados, o aplicativo de agendamento de entrevistas para pedido de asilo tinha sido deletado. Imigrantes estavam sendo deportados mesmo sem audiência prévia. E o programa que aceitava venezuelanos como César, com visto temporário nos Estados Unidos, tinha sido suspenso. Já não fazia mais sentido insistir no sonho americano. Queremos retornar por miedo, queremos retornar a nosso país. Agora não tem como avançar, como eles fizeram nos últimos 9 meses. Eles bateram num muro e eles querem voltar. Pero viendo el caso que presenta Estados Unidos con la nueva presidencia de Trump, no podemos continuar nuestro viaje. Porque sería ser deportados de nuevo a territorio mexicano. Y nosotros queremos tomar la decisión mejor de regresar a nuestro país por manera segura. Só que voltar por conta própria seria refazer o caminho mexicano. Andar o Darién ao contrário. Después de querer cumplir un sueño americano, esto se nos ha convertido de una manera u otra en una pesadilla del sueño americano. Até o final de março, o César e a família dele ainda estavam no México, esperando serem deportados oficialmente pelo governo. Uma deportação voluntária. O processo está andando mais rápido com a Venezuela, que aceitou receber os imigrantes deportados. Então agora, Aline e o César precisam se casar formalmente para ela ser considerada cidadã venezuelana. E o Tomaso está pensando em voltar lá, mais uma vez, para encontrá-los. Mas a motivação dele, depois de tudo que ele viu eles passarem, mudou um pouco. O que eu posso dizer é que eu perdi totalmente esse lado romântico de pensar que essas imagens podem mudar algumas coisas. Também porque a gente vive numa época que a imagem circula a uma velocidade hipersônica. Então, até o valor da imagem está muito banalizado. O Tomaso não acredita mais que ele pode mudar a história com o trabalho dele. Mas ele ainda acredita no poder de testemunhar essa história. Eu acredito fortemente em ser uma testemunha, dos nossos tempos. E que, querendo ou não, as imagens vão permanecer, vão ficar na história. Como os ingleses falam de evidence, uma prova.
Então, é um registro histórico. Quando ele tinha 12 anos, muito antes de ser fotógrafo, o Tommaso chegou da escola e perguntou para o pai dele o que tinha sido o Holocausto. E ele lembra que o pai dele só se levantou, foi até a estante, pegou um livro de fotografias e entregou para ele. Ele me falou, é isso, olha isso. E aí também você entende aquela coisa que às vezes as imagens falam mais de 1000 palavras. Essa reportagem foi produzida pela Carol Pires. Até a data de publicação desse episódio, o César, a Lina, o Ángel e o Simão ainda estavam em Ciudad Juárez. Daqui a pouco a gente está de volta. Obrigada por ouvir o Rádio Novelo Apresenta. Se você ainda não ouviu o episódio em que a Carol conta sobre a travessia do tampão do Darién, ele está linkado na página desse episódio no nosso site, junto com o áudio documentário que ela dirigiu, o No Vengan, e o filme El Maldito Darién. E já que você vai estar no site, aproveita para se inscrever na nossa newsletter e acompanhar a gente ainda mais de perto. Além desse tocador onde você está ouvindo a gente, você pode seguir a Novelo no Instagram, no Twitter, no Threads, no Blue Sky, no TikTok e também no YouTube. É só procurar por @Rádio Novelo. No Spotify, você pode deixar um comentário para contar pra gente o que você achou desse episódio. E sempre dá para mandar sugestões de história diretamente pra gente no e-mail apresenta@radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson Devô. A produção executiva é da Marcela Casaca, a gerência de produto é da Juliana Jäger e a gerência de parcerias é da Luísa Sade. A Natália Silva é nossa editora executiva. Nossos repórteres e roteiristas são a Carolina Moraes, a Bárbara Rubira, a Evelyn Argenta, o Vinícius Luiz, a Carol Pires, a Sara Zoubel, o Vitor Hugo Brandalize e a Bia Guimarães. A Ashley Calvo é nossa produtora. A checagem desse episódio foi feita pela Caroline Fará. Esse episódio teve desenho de som da Júlia Matos, que assina a mixagem junto com a Bia Guimarães. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira, a nossa estagiária é a Isabel de Santana e quem faz a revisão das transcrições dos episódios pra gente é a Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.